O Vascão da Gama. Vascão que ontem jogou 2 vezes e simultaneamente. Olha aí, rapaz. Que beleza. Que coisa, hein? Teve isso aí já na semana passada também. Teve. Na semana passada teve, mas não foi simultâneo. Jogo mais cedo, né? Ontem. Foram 2 vitórias do Vasco no mesmo dia, na semana passada. Na semana passada. Ontem um empate e uma vitória, né? Vitória no amistoso, empate no Campeonato Carioca. E no segundo tempo, as 2 equipes estavam jogando no mesmo horário. Fala pra gente do Vascos, Breno Monsef. Vamos lá, Zé. Ontem a gente teve 2 partidas do Vasco. Esse jogo maluco, 3-3 com o Sampaio Corrêa. O Sampaio que saiu à frente com o gol do Max, depois daquela lambança do Capasso e do goleiro Raus. E aí depois o Max, numa jogadaça, deu o passe pro Marcelo marcar. O Marcelo também num lance esquisito na linha do gol. A zaga do Vasco mais uma vez deu mole. O Raus também saiu mal. Acabou que o Barros descontou 2-1 numa falta do Orediano. E aí no segundo tempo o Orediano fez um golaço, empatou, o Vasco virou com o Paixão, mas aí o Agu do Sampaio Corrêa fez um golaço e aí deu números finais com 3-3, jogo ontem à noite em Saquarema, no estádio Elcir Rezende. Quem fala aqui na Transamérica sobre o jogo de ontem é o técnico William Batista, que comandou a equipe do Rio de Janeiro ontem nessa partida de Saquarema. Eu achei a equipe ligada o tempo todo, inclusive no primeiro tempo. Claro que se a gente olha para o placar, foi um 2-0 até o último lance do primeiro tempo. E aí dá essa sensação que a gente talvez não jogou bem, ou que a gente jogou mal. E quando a gente olha pelo número de entrada no último terço, pelo número de finalização, a gente fez um primeiro tempo que talvez o resultado mais justo ali seria talvez até sair 1-1, 0-0. Mas é óbvio que o adversário aproveitou melhor as chances que teve, 2 fizeram os gols e a gente fez o gol em uma só. E aí pro segundo tempo a gente ajustou só algumas distâncias em relação às linhas de passe nossa, tanto com quem passa quanto com quem recebe. E acho que isso colocou a equipe ainda mais dentro do jogo. E é óbvio que também que o gol no final do primeiro tempo ajuda na energia e no retorno pro segundo tempo. Então tá aí o William Batista. Lembrando que o Vasco também jogou ontem no Uruguai, venceu o Deportivo Maldonado com o gol do Payet. Jogo válido aí pela série Rio de la Plata, né, lá no Uruguai. E o destaque do jogo de ontem, pra mim, e aí eu trago na pauta, foi a formação do time que o Ramon Dias mandou a campo lá no Uruguai. Um time com 3 zagueiros. Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na direita, aí Léo, João Vitor e Medel, e o Piton na esquerda. Jair, Paulinho, Payet, na frente David e Verratti. Foi um time diferente. O Ramon Dias, que no ano passado tentou jogar com 3 zagueiros em alguns momentos pontuais, não foi na maior parte. Ontem ele jogou assim. Vamos ver como é que vai ser a sequência do trabalho nesse início de temporada aí do Ramon Dias. Uma última informação, Pedrinho hoje toma posse como presidente do Vasco. A solenidade acontece às 7h30 da noite na sede náutica da Lagoa. Pedrinho que assume o Vasco no triênio 2024, 2025 e 2026. A gente amanhã, é claro, vai trazer essa repercussão, mas a informação hoje, portanto, 7h30 na Lagoa, o Pedrinho tomando posse como presidente do Vasco. Essas as informações, a repercussão do domingo, já que o Vasco jogou 2 vezes ontem, praticamente simultaneamente, né? Ontem à noite a gente acompanhando aqui na Transamérica, Azevedo. Tá legal, Breno Monsef. Pois bom, antes de mais nada, eu queria só perguntar pra você, Gabriel, a gente vê uma sinalização, não sei se a gente pode chamar de sinalização, mas ontem o Ramon Dias lá no Uruguai, contra a vitória sobre o Deportivo Maldonado, 1-0, gol do Payet, ele utilizou uma escalação com um esquema com 3 zagueiros. Eu acho interessante quando o técnico tem esse tipo de variação de repertório, né, de repertório tático. Isso significa alguma coisa pra você, de mudança de mentalidade, ou é apenas um momento da pré-temporada? Eu acho que é o momento de testar, é o momento de encontrar alternativas num estágio da temporada em que você não está sendo cobrado de maneira tão intensa por resultados. Tu vai pra fora do país, enfrenta um São Lourenço, um Maldonado, não é nenhum time de elite assim do futebol sul-americano. Mas se perdesse não seria, né? Então assim, você pode testar, você pode experimentar. Ele já havia tentado um sistema com 3 zagueiros ali no decorrer do segundo tempo contra o São Lourenço, agora tentou de início contra a equipe do Maldonado, no segundo tempo ele já volta para uma linha de 4 defensores. Ele tá testando, ele tá entendendo. É óbvio que vai ter uma formação prioritária e nesse momento eu não acho que a prioritária será a formação com 3 zagueiros. Nem faz muito parte do perfil dele, né? Concordo, eu acho que ele vai apostar numa formação com uma linha de 4 defensores mesmo, até pelos zagueiros que o Vasco tem
em mãos do elenco, por mais que tenha se reforçado com a chegada do Rojas. Eu imagino que vai ser uma formação com 4 defensores. Agora, ter uma alternativa com 3 zagueiros, de repente defender com uma linha de 5, num jogo mais complicado, eu sou contra quando um técnico tem uma formação. Aqui no Brasil se estabeleceu que o 4-2-3-1, naquele 4-3-3 é o padrão, e aí o cara percebe um jogo mais difícil ali se avizinhando na temporada, e ele vai para uma formação com 3 zagueiros, com 5 defensores na linha inicial. Aí ele nem sempre treinou isso, ele nem sempre experimentou isso ao longo da temporada, mas utiliza uma formação mais retrancada, digamos assim, para um jogo mais complicado. Eu sou contra. Agora, se o treinador já vem desde o início da temporada, o treinador do ano passado, o mesmo elenco esse ano reforçado, começa a esboçar ideias no momento de pré-temporada e amistosos, eu acho que é válido, né? Eu não sei qual vai ser a formação no fim das contas, mas acho que é válido. Agora, independente da formação, acho que a gente vai falar daqui a pouco aqui do Campeonato Carioca, mas independente da formação, independente dos resultados, que eu tô pouco me lixando se o Vasco venceu ou não São Lourenço e Maldonado, a grande notícia que vem do Uruguai é o desempenho do Payet. O Payet já havia se apresentado bem no primeiro jogo. Ontem foi muito bem contra o Maldonado. Perdeu 6 quilos, perdeu né? 8 quilos o Payet. Tá com outra forma física, com outro preparo, mas uma motivação muito similar à do ano passado, porque ele parecia muito envolvido com o Vasco e volta no mesmo ritmo. Agora, muito melhor na forma física, encaixado, mais leve, já mais conectado com os companheiros. E aí é uma grande notícia, porque o Payet é um craque, é um jogador que, pro nível do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, é um cara que tem capacidade de fazer a diferença ao longo de toda a temporada. E aí, na melhor forma física, com pré-temporada, vamos lembrar, né? O Payet chegou aqui com 4 meses de inatividade, no meio de um ano muito complicado pro Vasco. Agora, com as coisas acontecendo de maneira mais tranquila, eu acho que o Payet se configura como talvez o principal reforço, né? Um jogador que já estava junto do Vasco da Gama. E o melhor, numa posição que eu me lembro que a gente cobrou muito aqui no passado, ele jogando como autêntico camisa 10. Eu sei que o Payet, ao longo da carreira, se destacou muito como aquele ponta esquerda que vem jogando em diagonal, mas o cara perde, com o passar do tempo, um pouco dessa mobilidade. Não é nenhum problema repensar o posicionamento. Acho que principalmente da velocidade, né? É isso, e o Payet tem qualidade, Vedo, pra num curto espaço do campo aparecer finalizando, como ele finaliza muito bem, pra aparecer dando um passe, colocando um companheiro na cara do gol. O Vasco tinha muito isso com o Nenê, né? É isso, e o Payet, ele vai exercer esse papel muito bem no Vasco. E que bom que ele tá solto, que bom que na preparação física ele se adequou, e que legal que o Ramon Dias entendeu que esse posicionamento dele ali por trás do centroavante, com um pouco mais de liberdade, ele vai entender, conforme o jogo anda, em qual setor ele tem que se encaixar. Você dá liberdade pro craque é muito bom. Então acho que a grande notícia do Vasco até aqui não é a arrancada no Carioca, não são nem as vitórias, os troféus alcançados no Uruguai. A grande notícia é o Payet em forma, fininho, motivado e sobrando, jogando como camisa 10. Cara, eu vejo uma vantagem muito grande quando você fala sobre essa situação do Ramon Dias treinando, variando esquemas táticos durante uma pré-temporada. Isso só reforça o que a gente sempre fala ano após ano, a importância de ter um treinador desde o início, né? Trabalhando com aquele elenco, né? Quando você muda, você quebra completamente essa sinergia do técnico com a sua equipe. Durante o Brasileiro, ele tentava esboçar algumas alterações, algumas variações, mas aí você pega um time penando na zona de rebaixamento. Cobrança por resultado. O cara fica um pouco engessado também, porque a cobrança por resultados é muito intensa. O Vasco agora vai jogar um estadual, claro que existe cobrança, claro que o Vasco tem que fazer um bom estadual, mas é o momento de testar e tenho certeza que esse período de janeiro até março, abril até o Campeonato Brasileiro começar, até porque o Brasileiro é a principal competição do Vasco em 2024, eu tenho certeza que vai ser um período extremamente produtivo e que vai render bons frutos pro momento mais agudo da temporada. Sobre o Campeonato Carioca, o Vasco ontem, né, com o seu time, time B, time reserva, enfim, acabou empatando com o estreante Sampaio Correia, né, o caçula da Série A do Campeonato Carioca. Confesso que foi um resultado que me surpreendeu. Me surpreendeu muito mais o Sampaio sair na frente fazendo 2-0. Me assustou. E me deixou preocupado mais uma vez. Erros isolados, principalmente do Capasso. Cara, o primeiro gol do Sampaio, não sei se você viu, absurdo. Um recuo de bola desnecessário do Capasso. E um erro também na mesma proporção do House. Podia definir, né? Podia dar o chutão e evitar o problema. Aí tenta fazer o que não sabe, se embola todo e acarretou no gol do Max. Depois, no segundo gol, foi também um erro de marcação, na minha opinião,
do Capasso. Quando o Orediano, tá bem Orediano, hein, cara? Tá bem Orediano. Será que tem salvação? Pois é, o Orediano pede uma falta, o juiz ignora. A gente nem tem como falar se foi ou não, porque a câmera estava distante e não tem VAR no Campeonato Carioca. Isso. E aí, na correria do Marcelo do Sampaio, Capasso erra o tempo de marcação e o segundo gol sai. Enfim, são situações que a gente viu acontecer com uma certa frequência no ano passado e que esse Campeonato Carioca tem que servir exatamente para corrigir, né, o Gabriel? O Campeonato Carioca, ele vai ter algum valor, né? Mesmo que baixo, ele vai ter algum valor. E qual pode ser o valor, né, nessa fase de testes dessa equipe alternativa do Vasco? Entender qual jogador pode render ou não no time principal. Numa partida como essa diante do Sampaio Corrêa, com tantos erros do sistema defensivo, principalmente do Capasso, a gente entende porque ele é a quinta, sexta, sétima opção, sei lá, do sistema defensivo do Vasco. A gente entende o porquê o Ramon Dias, mesmo tendo esse jogador que foi um grande investimento, não o utiliza entre os seus principais atletas. A gente entende o porquê o Capasso não foi ao Uruguai se juntar ao elenco principal na pré-temporada com os amistosos contra São Lourenço e Maldonado. Eu acho que fica muito claro, Sampaio Corrêa merece respeito, é um time organizado, tem sua qualidade enquanto time pequeno, mas o Capasso, num jogo dessa complexidade, que é uma complexidade baixa, ele não pode se permitir cometer os erros que ele cometeu nesse jogo em Saquarema. Então fica aí já uma sinalização de que o Capasso dificilmente vai conseguir render ao Vasco um futebol de grande qualidade para ser utilizado num campeonato brasileiro, no momento mais quente da temporada. Então tá aí, a lição tá quase que dada. No futebol a gente vê muita reviravolta. O caso do Orediano, por exemplo, pediu para ser negociado, tem feito partidas interessantes, meteu um golaço, de repente tem uma salvação. Agora no caso do Capasso, eu acho que já tá ficando meio claro que o jogador, pelo menos no Vasco, não conseguiu se dar bem. E de repente o Vasco vai ter que encontrar uma alternativa para ele, porque ele foi prejudicial à equipe nesse empate contra o Sampaio Corrêa. Não acho que o empate seja um grande problema. O Vasco daqui a pouco bota o time principal, vai avançar nas semifinais, acredito muito nisso. Mas a gente precisa tirar algum valor do Carioca. A gente não pode se empolgar com o desempenho no Campeonato Carioca, a gente fala isso todo ano. Uma vitória, uma boa atuação no Carioca não significa muita coisa, mas uma atuação muito ruim, eu acho que ela dá um sinal. Porque num campeonato simples, num campeonato contra adversários tão frágeis, você ter uma atuação individual tão ruim, infelizmente é uma sinalização extremamente negativa. E tem uma situação também, não dizendo que o House não serve para ser goleiro do Vasco, mas eu acho que ainda falta um tempo de maturação pro menino. E o Ivan foi embora. Né? E aí, Azevedo, será que o House é esse reserva imediato? Pois esse é o ponto. Será que não é hora do Vasco se preocupar em trazer um goleiro pro Léo Jardim, ter ali alguém imediatamente para substituir numa emergência? Eu acho que essa atuação do House pode servir também como sinal de alerta pro Vasco se movimentar no mercado. O Léo Jardim foi titular, jogou todos os jogos do Brasileiro, mas nada garante que ele não vai ter algum problema ao longo de 2024. Vou bater na madeira aqui, tomara que não aconteça. Mas e se acontecer? O Vasco ano passado tinha o Ivan, que era um goleiro com o mínimo de experiência e de qualidade. Será que o House é esse goleiro? Eu acho até que o House pode ser o reserva imediato, desde que ele esteja disputando posição com um reserva mais experiente, um cara, por exemplo, do perfil do Ivan, que não é um jogador tão rodado, mas que é um jogador já com uma certa quilometragem no futebol. Eu acho que o Vasco tem que buscar um goleiro, até porque a gente tá falando aqui que o Léo Jardim possa lesionar, mas tem uma outra situação mais simples de acontecer. O Léo Jardim pode atravessar uma fase ruim, como qualquer jogador. O Léo Jardim não é obrigado a todo ano fazer um campeonato brasileiro espetacular, como ele fez ano passado. O Léo Jardim, até em determinados momentos ano passado, principalmente no estadual, existiu uma crítica em cima dele, que ele rebate muito, que ele solta. Ele calou essas críticas com um bom Brasileirão. Mas ele pode vir a atravessar uma má fase. E aí eu não sei se o House é esse goleiro já pronto. E quando você não tem um goleiro pronto no banco, você acaba esticando a corda com um titular que pode não estar rendendo muito bem. E tem duas posições que sofrem muito com essa mudança de fases. É o atacante, que é o cara que faz o gol. A gente vê o Gabigol agora sofrendo aí no Flamengo para voltar a ser um cara decisivo. E o goleiro, de forma geral, também, porque são as duas extremidades do campo que são fundamentais, né? É o ponto final. O goleiro é aquele cara que vai evitar o gol adversário e o artilheiro é o cara que vai dar alegria à sua torcida. A gente viu isso, por exemplo, goleiros. O Cássio, gigante do Corinthians, né? Tá na história do Corinthians. O Cássio já foi criticado em vários momentos. A gente teve ano passado um exemplo claro no Botafogo.
Lucas Perry. De melhor goleiro do campeonato, avaiado pelo torcedor. Exatamente. Então, assim, é uma posição muito complicada, E né? aí é importante ter um reserva pronto, um reserva com o mínimo de experiência ou o mínimo de capacidade. Não precisa ser um cara tão mais velho, pode ser um cara jovem, mas com uma boa qualidade, uma rodagem que o House, infelizmente, ainda não tem. Repito, acho que o garoto pode e deve disputar a posição. Mas acho arriscado esse movimento de perder o Ivan e não trazer uma reposição. O Cadu Bernardo tá aqui, apenas 2 jogos, mas já está bem claro que Payet e Orediano não podem ficar de fora do time titular do Vasco. Um abraço, galera, um abraço, Cadu. O Payet eu vou concordar com você. Agora o Orediano vamos com calma. Né? Fez 2 bons jogos contra Boa Vista e Sampaio, mas eu acho que tem que ter calma pra gente não, mais uma vez, depositar muita esperança no menino, né? Lembrando que a ideia do Vasco era tentar recuperar o Orediano no Carioca, no estadual, pra ele ganhar ali minutagem dentro de campo, confiança, mas o atleta pediu pra ser negociado. Então, de repente, ele tá fazendo até bons jogos, mas não tem o desejo de continuar. E aí não adianta você ficar insistindo no jogador.